Bom, a gente vai dar sequência no nosso estudo e estaremos falando um pouco sobre o pensamento racional. Nós já fizemos a análise do estudo referente à passagem do período medieval para o período moderno, citando as principais rupturas que ocorreria ou que ocorreram a partir da mudança na concepção acerca do fundamento de conhecimento, do qual era a referência para a produção de conhecimento, a referência para o homem, para a produção do conhecimento, para o pensamento grego, a natureza, e para o pensamento cristão, a revelação de Deus ou a revelação divina. Bom, essas duas rupturas ocorreram principalmente em relação às novas descobertas, às novas perspectivas dadas a partir de Galileu Galilei, a partir de Copérnico e também, posterior a eles, um homem chamado Isaac Newton, não é? Isaac Newton, ele nasceu no ano 1642, ele morreu no ano de 1727, ele foi um astrônomo, um matemático, um físico inglês. Essa mudança na concepção do fundamento de conhecimento é fundamental para compreender quais as razões ou por que os pensadores desse período alteraram radicalmente a estrutura da produção de conhecimento, epistemologia, da produção das relações entre o povo e o soberano ou o rei. Nós estamos falando de política e principalmente naquilo que regula as relações entre as pessoas. Estaremos falando aí sobre ética. Então nós temos aí 3 áreas que vai ter total atenção do período moderno: a epistemologia, a política e também a ética. Bom, nós vamos continuar dentro de uma perspectiva epistemológica, falando a respeito do conhecimento numa perspectiva racionalista a partir do século XVI, né? Ao longo de todo o século XVI. O pensador do momento, o pensador aqui é René Descartes, e nós vamos destrinchar um pouco o pensamento de René Descartes, daquilo que foi fundamental na produção de uma nova forma de enxergar o mundo, uma nova forma de enxergar também o próprio conhecimento. René Descartes nasceu na França no ano de 1596, morreu no ano de 1650. Ele é descendente de uma família de burgueses, portanto ele faz parte da classe emergente, fundamental e responsável pela mudança da perspectiva tanto política quanto econômica do século medieval para o século moderno, período moderno, principalmente sobre as influências da decadência do feudalismo com a classe emergente da burguesia. Quando a gente estuda história, a gente pega o declínio do sistema feudal, a gente vai perceber essa classe emergente dos burgueses, principalmente em alianças políticas com os reis, né? A decadência do sistema feudal possibilita novamente a centralização do poder nas mãos do monarca, na mão do rei, em parceria com os burgueses, essa classe que queria gozar de privilégios que até então era outorgado somente aos nobres, às pessoas de nobre nascimento, do sangue nobre, e agora os burgueses conseguem então, junto com os reis, um apoio político mútuo, e assim ocorre a centralização do poder e a formação dos estados nacionais, e também alguns privilégios concedido aos burgueses. Dentre essa relação entre reis e burgueses, surgiu também a questão da necessidade de novas profissões, uma vez que o comércio se expandiu, o movimento mercantilista, dentro de um estado absolutista. É por isso que quando em história nós estudamos os dois temas juntos, absolutismo e mercantilismo. Nesse sentido, essa necessidade de profissionais específicos, de mão de obra específica, auxiliou
na formação de escolas financiadas pela classe burguesa e também pelos reis, né, sobre a proteção dos reis. Essas escolas ou universidades também não estariam mais sobre a proteção ou sobre a reitoria das igrejas, né, ou da igreja, sob a proteção da igreja. É uma herança do movimento escolástico, que foi o surgimento das escolas e universidades sobre a proteção da igreja, sob o controle e domínio da igreja, ela que controlava toda a produção de conhecimento, aquilo que era aceitável e aquilo que não era aceitável, razão pela qual a produção de Copérnico, de Galileu, de Johannes Kepler foi radicalmente reprimida pela igreja, exigindo imediata retratação, caso a retratação não fosse atendida ou feita com sérias consequências aí de pena de morte, penas capitais. Bom, só para a gente concluir e podermos entrar nos pensadores já do período moderno, vale ressaltar qual foi, de uma forma mais específica, os golpes que o período moderno deu no período medieval, as rupturas que o período moderno estabeleceu com o período medieval. A primeira coisa foi um movimento cultural que contribuiu muito para essas transformações ocorridas entre o século XV e XVI, que foi o Renascimento, né? O Renascimento teve como berço a Península Itálica, né, que criaria as bases conceituais e de valores que permitiram o impulso da razão e da ciência no século XVII, que foi profundamente inspirado também pelo humanismo, que é um movimento intelectual que defendia o estudo da cultura greco-romana e o retorno também de seus ideais da exaltação do ser humano e de seus atributos como a razão e a liberdade. O Renascimento proporcionou o desenvolvimento de uma mentalidade racionalista, vamos dizer assim. É claro que isso não foi visto com bons olhos, né? Houve uma retaliação, houve uma resistência, vamos dizer assim, né? Principalmente por parte da igreja, quando, em resposta à reforma protestante, um pouquinho antes já, principalmente com a formação do Estado espanhol, criou a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, criou também o Index, que era a lista de livros proibidos, e começou a caçar as bruxas também aos pensadores da época que discordavam da igreja. Dentre esses pensadores, que foram personagens centrais na mudança de pensamento, nós poderíamos dizer que um dos golpes fundamentais iniciado no que diz respeito à transição e à ruptura do pensamento é justamente o fundamento de conhecimento. Se o pensamento grego se estabelecia na natureza como tendo o fundamento de conhecimento, a referência para o fundamento de conhecimento, a natureza era um todo ordenado, a natureza era uma revelação da providência divina, a natureza que consistia em sabedoria, a sabedoria estava exposta na natureza através do logos divino, e nós teríamos esse logos divino em nós, que é justamente a nossa alma, a nossa razão, essa centelha divina em nós, o que nos capacita, através da nossa alma, perceber a sabedoria presente e disposta tão ordenadamente na natureza, como diz Aristóteles. A natureza tinha como ponto fundamental a revelação do conhecimento a ser produzido, uma vez que ela é que me mostra a finalidade das coisas. Então, para o pensamento grego, a natureza tinha um papel fundamental para a produção de conhecimento. No período cristão, a natureza exercia um papel também de revelação do divino, a revelação de Deus, né? Ou seja, o que de Deus se pode conhecer, como diz Paulo, está bem disposto na natureza, no livro de Romanos capítulo 1 e Romanos capítulo de número 9, se não me falha a memória. Paulo vai abordar o que se pode conhecer de Deus, está revelado na natureza. Ele fala isso também em Atos capítulo 15, quando ele está no Areópago de Atenas, discutindo com filósofos. A natureza, então, tanto para os gregos quanto para os cristãos, tinha um papel fundamental para a produção de conhecimento. Claro que no período cristão tinha um agente que dá um acréscimo maior de credibilidade e de moralidade, que é um homem chamado Deus, não é um homem, aliás,
que é um personagem chamado Deus, que é o regulador moral da conduta humana. Enquanto para o pensamento grego a regulação humana da sua conduta estava no ordenamento da natureza, ele tinha que agir dentro da compreensão das finalidades da natureza, colaborando com todo, colaborando com o cosmos. No pensamento cristão é justamente a submissão à vontade de Deus que te possibilita agir bem. Agindo bem, você então está harmonizado com Deus, e você tem um sentimento de superioridade à natureza que lhe foi dada em razão da sua filiação divina. Nós somos todos filhos de Deus. Esse é o pensamento cristão. Com a descoberta de Copérnico e Galileu, de que não existe geocentrismo tão defendido pelos gregos e tão defendido pelos cristãos, a Terra não é o centro do universo, a Terra não é plana, mas a Terra é um globo, e o Sol não gira em torno da Terra, mas a Terra gira em torno do Sol. Esse principal fundamento de conhecimento grego e cristão caiu por terra. Se nós tínhamos uma referência à natureza e o homem dentro da natureza, essa referência de conhecimento caiu por terra com a descoberta aí da teoria heliocêntrica formulada por Nicolau Copérnico e por Galileu Galilei. Justamente uma vez que tem dúvidas a respeito dessa nova forma de pensar, uma vez que não se pode, nessa nova forma de pensar, estabelecer fundamento no conhecimento passado, é necessário então um novo método de produção de conhecimento. Então, se eu não posso mais acreditar naquilo que os meus sentidos observam na natureza, porque a natureza não me é mais uma referência. Antes eu tinha ela como referência de norte, sul, leste, oeste, uma referência de conhecimento, uma referência de identificação com a natureza, e eles agora foram colocados por terra através de Galileu e Copérnico. Eu não tenho mais a natureza como uma referência de produção de conhecimento. Eu vou ter que criar agora uma nova forma de pensar o homem, pensar a sociedade, sem essa necessidade de vinculação à natureza e muito menos a necessidade de vinculação à filiação divina. Então, o homem do pensamento moderno, ele é livre para produzir o conhecimento a partir de si mesmo. Essa liberdade do homem em produção de conhecimento também vai exigir que ele pense em uma nova forma de política que não tenha também nem na natureza, pensamento grego, e nem em Deus, pensamento cristão, a referência para o estabelecimento das relações sociais. Por quê? Porque para o pensamento grego, no que diz respeito à política, nós vimos isso com Platão e Aristóteles, a natureza era a referência de diferenciação das classes sociais entre superiores e inferiores. O pensamento grego é aristocrático. Pessoas são superiores porque nascem com melhores virtudes, mais capacitadas, mais habilitadas, e conseguem os meios necessários para desenvolver as suas potências, né? Conseguem sair da potência em ato com relação à exaltação, à busca pela excelência das suas potencialidades. O pensamento cristão se estabelece como fundamento das relações políticas o critério de que o soberano, as relações eram estabelecidas e apoiadas por Deus. O soberano recebia o aval de Deus. O soberano era justamente o seu poder era outorgado por Deus. Então, se eu não tenho mais nem a natureza e nem Deus que as relações políticas, eu preciso também de uma nova forma de pensar a estrutura política sem a presença da natureza e sem essa referência divina. Isso é importante conhecer para que a gente possa entender o porquê, partindo de Maquiavel, a discussão de política se fez necessário, e a política que é discutida é justamente uma política totalmente diferente daquilo que até então era estabelecido. Não tinha mais um critério natural e não tinha mais um critério divino para as relações políticas. As relações se estabeleceriam agora a partir também do homem e da sua forma com que ele queria pensar, estruturar, organizar as relações sociais, né? O Estado, então, é o resultado da reflexão social. O soberano, ele é justamente aquele que é empossado e é dado a ele através da eleição, e quando o povo se junta e escolhe um representante. É assim que se pensa no período moderno a questão da política, mas isso a gente vai tratar numa próxima aula.